O André, enfim, o André é economista, trabalha no Banco Mundial e poucas pessoas, poucos economistas certamente conhecem tão bem o setor saúde quanto ele. Então, apesar do adiantar da hora, eu acho, creio firmemente que vale a pena ficar aqui para ouvi-lo e também o Geraldo Biasotto depois. A primeira questão que eu acho que eu gostaria de colocar, eu sou economista do Banco Mundial, e eu participei de algumas discussões no início da questão do grupo, da comissão de crescimento, que especialmente o grupo de saúde que a Amorim estava coordenando. Então, eu não só conheço bastante o informe, como também, de alguma forma, sou partidário de basicamente boa parte das conclusões que estão nesse informe, que eu acho que é bastante relevante para tomar uma discussão com a sociedade brasileira e com a sociedade latino-americana. Eu vou tentar enfocar também a minha discussão dentro do ponto da América Latina, e aí eu gostaria de lembrar uma questão que há muito tempo atrás a gente tem um pouco essa missão, de tentar fazer aproximação entre ministros da economia e ministros da saúde, basicamente sobre a discussão dos determinantes sociais, de como basicamente a saúde influencia a questão específica de desenvolvimento econômico. E aí nós temos dois tipos de posições, né? Uma posição que é basicamente otimista, que é aquela posição que acha que saúde gera necessariamente uma relação direta, e uma outra que é um pouco mais prudente, que basicamente diz que não existe, ainda que existe uma correlação, essa correlação não é uma correlação muito clara, né? Mas é necessário que se tenham outros tipos de evidências para que se possa demonstrar. Então, basicamente, eu vou pegar alguns pontos do informe da comissão, que trabalham basicamente com essa questão. Primeira questão da saúde, a relação entre saúde e crescimento econômico, e aí eu vou falar um pouco sobre a questão histórica de como é que esse processo se colocou na América Latina, de uma maneira muito rápida, não fiquem esperando que eu vou falar horas sobre isso, porque não vou. A questão da relação entre saúde e renda, que é um dos pontos bastante discutidos no informe. O impacto da questão da saúde nos indivíduos, que é um ponto de vista da questão micro, como é que basicamente a saúde melhora as condições de vida dos indivíduos e por isso pode levar especificamente a um processo futuro de geração de renda e de desenvolvimento. A relação entre gasto público e suficiência, que basicamente é uma questão candente na discussão entre ministros da Economia e ministro da Saúde. Os recursos são suficientes? Porque sempre essa questão que pergunta, né? Agora mesmo, quer dizer, a gente estava discutindo isso com o professor Adib, né, Jatene, que a questão, quer dizer, da suficiência dos recursos é ainda uma questão que no Brasil é importante. Agora, é uma questão que está pendente, porque também existe a questão do uso. Então, tem a questão específica do gasto público e da eficiência, que é outro ponto que basicamente a Amorim coloca. Bom, vamos pensar se melhorando a eficiência do gasto, a gente consegue, de alguma forma, fazer com que os recursos sejam suficientes. Então, são dois tipos de questões que vale a pena discutir. Bom, no que diz respeito à relação entre saúde e crescimento, né, na economia latino-americana, existem três tipos de questões que são importantes, ou quatro momentos que são importantes. Por exemplo, a questão básica de que na época da transição do século XIX para o século XX, quando o Brasil e na verdade, as economias latino-americanas eram primárias exportadoras, toda a questão do saneamento e combate a endemias foi um fator fundamental para a regularidade das cidades, né? Isso daí aconteceu na Europa mais ou menos 50 anos antes, na América Latina 50 anos depois, e também para o fortalecimento, no caso da América Latina, das economias primárias exportadoras. Então, se não fosse o saneamento dos portos, os navios não chegavam. Essa é uma questão que basicamente é importante. Então, não digo que existe uma correlação direta, mas seguramente que as decisões dos exportadores foram bastante importantes em influenciar o Estado a fazer investimentos específicos na área de saúde. A segunda época foi na época dos anos 30 aos anos 70, onde vários países da América Latina abraçam um modelo de saúde e seguridade social, onde a questão de uma oferta, uma boa condição de saúde passa a ser importante na oferta regular de trabalho, na indústria, no serviço, nas áreas urbanas que começam a se estruturar. Então, aí se tem uma questão, bom, como é que a gente vai fazer para reduzir o absenteísmo? Como é que a gente vai garantir que tem uma força de trabalho mais produtiva? A saúde entra um pouco nesse aspecto como um dos elementos que vai fortalecer esse tipo de questão.
A terceira etapa, nos anos 70 e nos anos 90, nós vemos uma rápida melhoria dos indicadores de saúde da população e o aumento da expectativa de vida nos países latino-americanos. Foi uma época assim, de grande aumento na eficiência dos sistemas de saúde, mas não há uma relação clara entre saúde e uma política econômica específica. O que se tem naquela época é um pouco a recuperação de uma questão específica de direitos de cidadania que empurraram um pouco essa discussão. E, basicamente, nos anos 90 e nos anos mais recentes, tem toda a discussão de que, novamente, a saúde entra na discussão do desenvolvimento e a saúde passa a ser importante como um fator que está associado à geração de oportunidades para o desenvolvimento do capital humano, que são a discussão dos programas de transferência de renda condicional. Bom, o que a gente tem, na verdade, é que existe uma certa causação circular cumulativa, vamos dizer assim, entre o tema de saúde e renda. Onde começa essa determinação? A gente pode dizer que melhores condições de saúde melhoram a questão da regularidade do trabalho e educação, com isso se tem uma maior produtividade, melhor formação de capital humano, com isso se tem melhor arrecadação pública e melhor renda familiar, se tem investimentos, gerando mais arrecadação, se pode fazer mais investimentos públicos e gerando mais renda, mais investimentos privados de saúde, e isso novamente melhora as condições de saúde. Mas em qualquer ponto dessas cinco esferas, a gente pode começar. Não precisa ser em um deles, especificamente. Então, não existe, portanto, um momento onde existe a determinação. Na verdade, existe uma correlação entre os aspectos todos, mas ela não está explícita onde ela começa. Isso é que é importante. Bom, vamos falar rapidamente sobre 3 momentos onde há esse tipo de evolução da relação entre renda e saúde na América Latina, analisando a própria variável que a Comissão de Crescimento e Saúde, na área de saúde e desenvolvimento, coloca, que é a relação entre esperança de vida e gasto per capita em saúde na América Latina. Em 90, nós vamos ver que, basicamente, em 90, mas também em 2000 e em 2006, a correlação é sempre positiva, ou seja, ela aumenta, ainda que a gente não tenha especificamente um R2 alto significativamente, o que significa que outros fatores, de alguma forma, são resíduos ou resíduos grandes que estão contaminando a relação, mas ela é sempre positiva e, basicamente, a única questão que se coloca é que, efetivamente, quanto maior o nível de renda, se tem, efetivamente, uma melhor expectativa de vida, o que é uma condição que todo mundo sabe. Então, existem algumas notas que são importantes de trabalhar em relação à relação de saúde e renda. Ao nível macro, renda e saúde são correlacionados, mas não se sabe onde começa o círculo virtuoso. Existe um círculo virtuoso, mas onde ele começa a gente não sabe. Regiões mais ricas sempre apresentam melhores condições de saúde, mas não é clara a determinação, mesmo considerando a questão da América Latina. Ao nível micro, as evidências mostram que a perda de saúde de um membro adulto da família, e essas são contribuições recentes aos estudos, acarreta em probabilidade que essa família aumente seu nível de pobreza. Então, a gente vê pela determinação contrária. Se uma pessoa, quer dizer, que é a teoria basicamente dos choques de saúde na renda, ou seja, ou na pobreza, uma pessoa que morre da família, ou um grupo de pessoas que é afetado por uma condição de saúde, tem uma alta proporção de cair na pobreza, e essa é uma relação que é bastante clara. E, por outro lado, que a equidade na distribuição de renda e o gap ao nível da mortalidade estão associados. E a maior probabilidade de morte dos mais pobres não é atribuída somente à mortalidade infantil, mas também ao tema de mortalidade adulta. E aí tem uma relação que é muito importante, quer dizer, de uns estudos que foram feitos na América Latina no final dos anos 90, que mostra a correlação que existe entre mortalidade prematura nas idades adultas. A gente não está falando de mortalidade infantil, mortalidade adolescente, está pegando o período de 15, mais ou menos, a 49 anos, em 13 países. E controlando, basicamente, pelo primeiro e pelo último quintil da distribuição de renda. O que a gente vai ver, basicamente, é que os homens e mulheres mais pobres têm uma probabilidade de morrer muito maior em todos os países, ainda que a coisa seja diferenciada no nível de distribuição de renda, do que os homens e mulheres mais ricos, que estão basicamente no centro da distribuição desses países. Então fica basicamente claro que existe essa relação. Bom,
A outra questão que é um ponto importante do relatório que a Maureen acaba de colocar é que intervenções precoces, tanto na nutrição, né, como na saúde, são importantes para o processo de formação do capital humano. E a gente tem a ideia dos 2 prêmios Nobel que foram citados aqui, o Fogel e o Heckman, que basicamente eles mostram que a aceleração, que a intervenções precoces na nutrição e na saúde aceleram o crescimento infantil e geram reservas para uma vida saudável e produtiva. Aumentam a capacidade precoce de aprendizagem, né, das pessoas, e eleva enormemente os níveis de rendimento escolar desde a infância. Por isso, esses diferenciais que a Maureen estava mostrando, que basicamente, quando você tem uma pessoa que tem todos esses desenvolvimentos, ela vai ter um rendimento de 20% a 50% maior na idade adulta. Mas está claro que isso está associado a esse aspecto. E isso controlando por níveis de educação. Mesmo controlando os mesmos níveis de educação, só essas diferenças no início já dão um avanço muito grande na capacidade cognitiva, que não é somente a capacidade intelectual. São 2 coisas diferentes, o nível intelectual. Bom, a questão dos impactos na América Latina. Nós podemos dizer que esse tipo de estudos que foram feitos nessa época tiveram 2 tipos de impacto, ainda que sejam impactos recentes. Primeiro, um aumento na cobertura do pré-escolar, que tem sido, hoje em dia, um avanço em vários países da América Latina, onde na cobertura do pré-escolar, em alguns países, já se tem os programas de aumento de controle de saúde. E a questão das curvas do crescimento. Entre os pobres, essas medidas passaram de alguma forma a ser condicionadas, não ao nível do pré-escolar, mas ao nível já da escola básica, através dos controles dos programas de transferência condicionada de renda e através de grandes esforços que vêm sendo feitos nesse processo, através da avaliação dos resultados desses programas. No entanto, o que a gente observa aqui? Né? Que, basicamente, existe um crescimento dos programas de transferências condicionais de renda que utilizam saúde e educação. É o caso do Bolsa Família no Brasil, Oportunidades no México, Bônus do Ralu no Equador, tem programas na Colômbia, Famílias em Ação, programas em Honduras, Nicarágua e assim por diante. Quer dizer, a ideia é que esses programas têm sido mais frequentes. No entanto, existe que considerar uma coisa, porque normalmente esses programas trabalham basicamente com uma teoria onde está por trás a ideia de fortalecer a demanda. Mas existe um problema de oferta também das condições de saúde. Então, tem muitas áreas que basicamente você oferece um programa de transferência condicionada de renda e não está lá basicamente a escola adequada, não está o serviço de saúde adequado, e aí, portanto, tem que haver um equilíbrio de oferta e demanda. O que acontece especificamente é que nesses programas existe uma disputa também com outros programas. Por exemplo, no caso do México, a gente tem os Oportunidades disputando com o Seguro Popular. Todos os 2 trabalham com as mesmas coisas. E aí se cria uma disputa institucional que impede que haja uma coesão entre os programas. Faltam investimentos para cumprir as condicionalidades de saúde, que são basicamente os investimentos básicos em escolas, em serviço de saúde, em colocar os médicos nas regiões rurais e assim por diante. E as avaliações não são capazes de cuidar das endogeneidades. Se nós observarmos como as avaliações desses programas são feitas, apesar de todo o cuidado econométrico e estatístico, elas pecam porque deixam por fora muitas endogeneidades que estão colocadas. Então fica uma coisa muito, eu diria assim, à la testa del pizzaiolo. Se você quer um programa que dê tal resultado, você acaba influenciando um pouco a história de como aquele programa vai fazer isso a partir da construção que você tem. Ou seja, o que a gente tem de efeito concreto dos programas de cash transfer, de uma forma geral, é que os programas melhoram a renda e geram dividendos eleitorais também. Mas seus efeitos na saúde são tímidos, até mesmo segundo muitas avaliações que a gente tem. Bom, sobre o papel das instituições, que é outro ponto forte que a Maureen levanta no processo, a gente pode dizer que o gasto público em saúde na América Latina, e aí a gente tem que perguntar, é suficiente? É eficiente? É abrangente? São 3 perguntas básicas que a gente tem que colocar. Com relação à suficiência, a gente pode dizer que, independentemente de ser suficiente, ele tem problemas de distribuição na pirâmide social em todos os países. Por exemplo, entre os ricos é mais que suficiente em algumas coisas, mas não existem formas de capturar o excedente que deveria ser usada para transferir recursos aos mais pobres. Um exemplo claro, a gente pode voltar a isso, é o exemplo agora das ações contra a justiça na área de saúde, sobre medicamentos excepcionais, que estão fora do SUS, mas basicamente que a classe média e a classe mais alta está colocando ações na justiça e conseguindo um bocado de recursos para financiar ações que deveriam estar sendo voltadas para os mais pobres.
A segunda questão é o problema de camadas médias, que ainda capturam boa parte do gasto público nesse processo através de seus próprios processos. E entre os pobres, nós podemos dizer que, basicamente, apesar de ter melhorado, os recursos para essas populações ainda são marcadamente insuficientes. Por outro lado, é marcadamente ineficiente, mas o gigante, de alguma forma, vem despertando, a gente pode dizer, o problema de como se organiza o sistema de saúde. É uma pena, porque eu acho que vocês não vão conseguir ver o que está no centro dessa esfera, mas, basicamente, entre os estados e municípios, muitos programas têm aumentado a separação de funções entre gestão, financiamento e provisão, e esse é um aspecto importante. No setor privado, organizador e prestador, também existe um aumento de programas de regulação, acreditação e certificação, né? O Sequim, que está aqui, não pode deixar falar o que está acontecendo especificamente no caso dos planos de saúde, que passam agora por um processo de acreditação e certificação no Brasil. Entre os incentivos, entre a área de recursos humanos, existem incentivos de novas formas de pagamento e gestão, que são os bônus, por exemplo, que está sendo colocado pelo programa de saúde em Minas, de choque da saúde. E no governo federal a gente tem, por exemplo, a regulação, monitoramento e controle de avaliação de uma forma melhor. Enfim, as coisas são lentas, mas de alguma forma vão melhorando o processo de eficiência na América Latina. Por quê? Porque se a gente observa, um dos fatores que está associado à questão da eficiência é a existência de corrupção, né, na América Latina. Mas as pesquisas de percepção de corrupção mostram que existe uma correlação, que a percepção da corrupção vai baixando especificamente em vários países da América Latina, na medida em que aumenta a renda per capita, na medida que aumenta o índice de desenvolvimento humano, na medida que aumenta o gasto per capita em saúde, e na medida que aumenta o gasto governamental em saúde. Ou seja, desenvolvimento reduz corrupção. Essa é uma questão que, apesar de a gente ter muitos escândalos, no caso específico de setores sociais, é assim que acontece. E essa é uma questão interessante, que o Brasil tem uma base de dados que o Banco Mundial acabou de fazer uma pesquisa e que um dia vocês vão saber o resultado, porque ela está sendo fechada aqui no Brasil a respeito dos dados da Auditoria Geral da União. Mas é muito interessante o que passa nos estudos sobre corrupção em saúde nos municípios brasileiros. Bom, isso nós já falamos, né? Então, o que a gente pode pensar, né, que existe, portanto, em relação ao terceiro ponto, que é a abrangência, né, vale a pena pensar como é que os programas deveriam ser e como são, né? Normalmente, um programa de saúde, em relação à abrangência, ele tem que cobrir pelo menos 4 características. Ele tem que ser ajustado às prioridades epidemiológicas. Ele tem que ser baseado em estratégias efetivas e de longo prazo. Ele tem que ser baseado em instituições que são eficientes, efetivas e financiado de forma progressiva. E ele tem que ser baseado numa filosofia de direito coletivo que proteja prioridades definidas no orçamento. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? O que a gente tem é que os conceitos de integralidade, normalmente que se utilizam, são incompatíveis com a realidade epidemiológica e necessidade de financiamento com baixa regulação de tecnologia. Priorizam estratégias curativas com programas incompletos de promoção, prevenção e saúde pública. São entregues por instituições pouco eficientes de forma fragmentada, na realidade na América Latina a gente está vendo isso, e são baseados em práticas de direito que permitem processos jurídicos para a apropriação individual dos recursos públicos, aumentando sua regressividade, como vem acontecendo no Brasil, na Colômbia, no Chile e na Argentina. Nosso fenômeno não é isolado. Bom, que conclusões a gente pode chegar disso? Primeiro, a América Latina, em vários momentos da história recente, usou estratégia de saúde como base para o desenvolvimento econômico. Mas o divórcio ainda existe. Dados mostram que uma relação positiva entre efeitos da saúde, expectativa de vida e mortalidade, e nível de renda, tanto entre os países. Mas não existe uma determinação específica. Existe um uso crescente de programas de transferência de renda condicionadas, né? Adequados aos efeitos sinérgicos de longo prazo desses programas, como efeitos na linha de nutrição e desenvolvimento. As instituições de saúde ainda são pouco eficientes e fragmentadas, embora esse processo venha aumentando. Existem ainda pouca transparência e elevados níveis de corrupção no setor, mas o desenvolvimento faz com que esse processo venha melhorando também.
E a questão básica da entrega de serviços, ela não leva em consideração prioridades epidemiológicas e a progressividade do gasto em relação à renda. Esses são fatores fundamentais, do meu ponto de vista, para fazer com que uma melhoria na entrega dos serviços daria um efeito talvez mais direto na relação entre o que se pode gerar do produto da saúde e o crescimento econômico. E essa é uma relação que, na verdade, a gente tem que começar a fazer processos consistentes de monitoramento e avaliação para conseguir chegar a algum resultado. Obrigado.